Pronto, Clequito, bora? Vambora, cara. Boa noite, família! Ai, que delícia! Se empolgou, Pretinho. Agora não vou mais ver assim, Nath. Agora deu ruim. Não, cara, você é artista, tem que repetir 2 vezes igual, cara. Não é isso. Tá, Você vai botar o negócio aqui pra rodar, não? O meu mic parou de chegar? agora chegou lá na caixa, lá tá fazendo... Ah, é, tava... E agora? E agora? Melhorou, Renan? Fala na pressão aí. Ai, que delícia! Abaixa um pouquinho lá, né? Ah, tá, vou abaixar. Aí, Ivan, vem, Ivan. Baixou? Ei, Com aquela alegria, hein, Pretinho? aqui é igual o Thiaguinho, pô. Só na alegria. Na alegria. Na alegria. Não ri não, rapidinho. Eu não aguento ele não, Ivan. Não consigo. Boa noite, família! Ai, que delícia! Vamos pra cima. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sei que tu caiu aqui de paraquedas. Se inscreve aqui no canal, pelo amor de Deus, e compartilha esse vídeo. Que hoje, filho, tem um cavaquinho, ó. Tica, 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 tica. Hoje a Malu veio, filho. Veio pra arrebentar, hein, Cleclito? Aí, a nega veio, hein? Ó, veio pra causar. Bebê é contigo. Se divirta. Em 3, 2... Alô! Mais um episódio do Papo com Clipe. Queria falar aqui do livro da minha querida amiga Fernanda Freitas sobre direito autoral. Vou aqui começar com uma artista que também tá nesse corre e sabe o quanto que a gente tem que saber sobre tudo isso para não fazer besteira, não assinar contrato ruim, concorda? Concordo. Esse livro aqui simplifica, não é jabá, é minha amiga, amo ela. Livro que deixa o direito autoral simples, que não é simples. Dá a mão aqui, tô muito feliz que você veio. A gente tá tentando há um tempão, né? É verdade. Boa noite, gente. Boa noite. Você já veio aqui quando você ainda era samba e amor. É, Com o Gastão, chegou aqui bem mais novinha. verdade. Ainda tá novinha, mas era muito novinha. Prazer ter você aqui, viu? Prazer é meu. Aprendi muito com você e tô aplicando aí desde então. E eu ficava te enchendo o saco. Eu Imagina. encho o saco todo mundo no negócio de internet. Foi um prazer ter você aqui. Me conta um pouco como que começa a tua vida na música. Você me contou ali fora que tem a ver com Elis Regina, né? Tem. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e eu ouvi Elis Regina. Eu ouvi uma vez na Globo ela cantando Fascinação. E aí quando eu ouvi, achei aquilo tão lindo, que eu lembro que eu virei pra minha mãe e falei: mãe, eu vou ser cantora. E eu tinha 5 anos. Qual é o nome da sua mãe? Vanessa. Vanessa. E ela gostou da ideia, assim? Quando você falou que ia ser artista? Gostou. Só que ninguém levava a sério, né? Porque eu não tenho ninguém na família que é músico, cantor, nada. Eu sou a única. Então o pessoal achou uma graça, assim. Só não achavam que eu realmente ia E o que fazer teu pai acontecer. achou? Teu pai achou o quê quando falou isso? Assim, você é artista. Eles só realmente viram que eu ia fazer isso de verdade quando eu tinha 17 anos. Então até lá ninguém levava a sério. Eu era muito pequenininha. E o que tocava na tua casa de música, assim? Apesar de ninguém ser músico, era uma casa musical? Era, mas eram bem ecléticos. A minha mãe ouvia Sade, meu pai ouvia Green Day. Ah, teu pai é roqueiro? Ouvia Titãs, de tudo. Legião Urbana, um pouco de cada coisa. Minha avó gostava muito de Maria Rita. E a música gaúcha não entrava em casa, não? Não. Música regional, não. Nunca foi no CTG, essas coisas? Não. Só porque tem uma música tinha aquelas gaudéria. festinhas, né? Aquelas festinhas lá em 7 de setembro. Aí todo mundo se veste de prenda, peão. Mas isso só quando a gente é pequenininho. Depois de mais velha Depois não se ia perde. mesmo, né? Mas o que você foi fazer em busca desse sonho, assim? Teve alguma iniciativa, além de dizer que queria ser cantora? Quando eu tinha 11 anos, eu pedi pro meu pai me levar numa escolinha de música, que eu queria cantar e tocar piano. E aí quando eu comecei a procurar, fui pra uma escolinha, o pessoal falou que eu não podia estudar até os 13 anos canto, por causa de transição vocal. E aí acabou meu sonho ali, Clé. E balela, né? Porque isso não existe. Não, hoje em dia eu sei que não existe, mas na época a gente acreditou, né? E eu tinha como referência a Sandy, a Hannah Montana, que eram tudo estouradas com 15, 16. E aí eu tinha 11 e pensei, não, então não vou conseguir, né? Não vai dar tempo. Se com 13 eu vou começar a estudar, não vou conseguir. E eu desisti do meu sonho de ser cantora, com 11 aninhos. Desistiu mesmo? Desisti. Achei que não ia dar Cara, certo. que dó.
Adoro. Se eu não vou poder estourar com 12, com 13, É, com 14. É porque essas olha, meninas não. todas cresceram, explodiram crescendo, né? Exatamente. Então eu queria estudar já pra fazer a coisa acontecer mesmo. Bem pequenininha, mas já ciente. Mas aí você desistiu, assim, internamente? Você falou, não quero ser mais e ponto? É. Parou de pensar nisso? Parei de pensar nisso. Mas a música sempre tava ali comigo, né? Então eu tava sempre cantando no corredor do colégio, cantando com os amigos. E aí o pessoal ouvia, gostava e me chamavam pra cantar em banda, chamavam pra fazer algum show. E aí a música sempre continuou na minha vida, mas engatinhando, assim, porque eu tava desacreditada já. Achei que não fosse dar certo. Bem Cara, pequenininha. Que loucura, uma informação equivocada pode fazer alguém desistir, né? É. Ainda mais sem ter a família ali apoiando nesse grau de terem pessoas que já fazem isso, né? Que estão nesse meio. Então, como não tinha estímulo, não tinha apoio nesse sentido. E aí tu foi fazer o caminho natural de colégio, faculdade. Isso. E aí eu entrei na faculdade de publicidade e propaganda. E logo no primeiro trabalho, a música me resgatou mais uma vez. Eu tinha 16 anos, Você entrou novinha na faculdade. entrei muito nova. Então sempre foi meio CDF, né? Eu era adiantada. Eu era um ano adiantada no colégio. Não, porque quando a gente se conheceu, eu me lembro que a percepção que eu tive, tanto de você quanto do teu parceiro da banda, assim, cara, eles são CDFs no que fazem, né? Querem muito, levavam muito a sério. Uhum. E vocês eram novos ali quando vocês chegaram aqui no estúdio com o Gastão. Eu falei, cara, o povo leva a sério. Porque tem uma galera que não leva a sério. Sim. Então tá na tua personalidade isso também desde o início, da coisa da responsabilidade, do colégio, de fazer tudo direitinho, né? Mas esse senso em relação à música é porque a gente sabe como é difícil. A gente sabe o quanto que é difícil. E eu não vim de uma família musical, eu não tive contatos. Então a gente sabe que já é difícil por si só, pra quem já é filho de alguém. Ou pra quem tem muito dinheiro. Ou pra quem tem muito contato. Eu não tinha nenhum dos três, eu ainda morava no sul, em Porto Alegre. Se eu não fizesse do meu sonho algo do meu dia a dia, algo realmente profissional, que eu fosse me dedicar como uma profissão como qualquer outra, eu sabia que não ia dar certo. Você tinha essa consciência. Tinha. Desde o começo. Quando eu decidi que ia ser profissão, que eu ia ser cantora mesmo, que isso eu tinha lá pelos 17 anos, quando eu decidi ser cantora mesmo, voltei, né, com essa vontade, eu pensei, cara, eu tô abrindo mão de ser CLT, né? Tô abrindo mão de trabalhar 8 horas por dia em alguma coisa. Então eu vou me dedicar 8 horas por dia no meu trabalho, que é ser cantora. Você sabe que isso é difícil, né? As pessoas não pensam assim. Sim. Mas eu acho que esse é o pensamento correto, né? Tipo, eu ia me dedicar X horas por dia num trabalho, eu vou transformar isso… Obviamente que a gente tem mais liberdade, né? Sim. Mas eu acho que foi isso que me impressionou. Porque eu senti, vocês estavam no Rio, mas estavam assim, com o olho ligadaço. Uhum. Tipo, tô fazendo contatos. Tentando absorver tudo que a gente E conseguiu. tinha… Uma vez vocês vieram aqui, tinha algum evento, alguma coisa, tinha mais gente. Vocês assim, tipo, observando tudo mesmo, né? Tentando se conectar, tentando estar perto das pessoas, né? Isso não é tão Exatamente. comum. Até porque quem mora no Rio, parece que tá todo mundo por perto desde sempre. Porque aqui é cheio de gente mesmo, né? Então o carioca, ele sabe que vai encontrar a pessoa no Baixo Gávea ali. Mas quem vem de fora olha e fala, peraí, aqui é uma oportunidade de eu me conectar, né? Sim, até porque lá não tem quase ninguém, né? Tem pouquíssimos artistas de nível nacional que moram lá no sul. Pouquíssimos. Da nova geração, acho que não tem ninguém, né? De samba e pagode, acho que não. Não tem nada. Como que chega o samba? Porque o pagode vem um pouco depois, mas o samba, a tua banda era como? Era meio um MPB samba, né? Era Meio samba rock. MPB. Meio samba MPB, né? O Lucas, que era meu colega que você conheceu, que é o colega da Samba e Amor, ele começou a estudar com um professor que passou pra ele Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Baden-Powell. E aí ele chegava na roda de amigos tocando essas coisas e eu me apaixonei por aquilo. Comecei a ouvir, fiquei encantada, comecei a procurar em casa, adorei. E eu falei, cara, é isso aqui que eu quero cantar. Esse tipo de música. Então chegou em mim assim, através de amigos. E aí me apaixonei perdidamente por aquela música. E aí vocês começaram a banda como? A gente começou na casa da minha família, fazendo ensaios e gravando vídeo já. E aí uma amiga pegou esses vídeos e levou para uma casa de show. Falou com o dono lá, mostrou. E eles nos contrataram semanal, por 1 ano. Só vocês dois? Não, a bandinha, a gente montou uma bandinha. Montou uma Era bandinha. Devia ser 5 bonitinho, pessoas. todo mundo novinho, né? Era tipo 5 pessoas. Tinha 3 mais novos e 2 mais velhos que já eram Profissionais. profissionais. E aí a gente começou
a banda e os adolescentes tudo iam no show, lotavam as casas de show. E começou já sempre com internet, porque eu já tava estudando publicidade, já existia vídeo, então a gente gravava já vídeo. Postava no tudo na YouTube? internet. Facebook. Ah, é verdade. Isso é o auge do Facebook com vídeo horizontal, né? Uhum. E aí a gente começou assim. E foi uma febre lá na minha cidade, na época. Isso Porto Alegre. Uhum. É, porque quando eu conheci vocês, o Gastão mesmo falou, vou levar aí os dois. Pô, eles estão explodidos em Porto Alegre. Uhum. A gente bateu... Como lá é uma cidade que não é Rio e São Paulo, o teto lá é muito baixo. Então, rapidinho, assim, passou 1, 2 anos, a gente tinha feito quase todas as casas principais. E o pessoal muito dizia pra gente sair de lá. Muitas pessoas falavam, vocês tocam samba, MPB, vocês têm que ir pro Rio, São Paulo. E a gente começou a vir pra cá. Agora, Porto Alegre tem uma coisa louca. O Bebeto, por exemplo, era explodido no sul, né? O lugar que ele tocava nas casas mais, digamos, chiques era no sul. Porque aqui ele tocava muito na periferia. Mas lá ele tocava no Opinião. E uma garotada assistiu o Bebeto. Eu acho que ele não tinha esse público aqui, por exemplo. Jovem, classe A, eu digo. Porque tinha isso com o Bebeto lá, né? Você ia no show, uma garotada, assim. Então tem uma coisa maluca em Porto Alegre. Porque não é... Sei lá, entram umas coisas que não fazem muito sentido estourarem lá, né? Alguns pagodes estouraram lá. Algumas histórias, tipo, o Rodriguinho estourou algumas músicas Primeiro lá? Primeiro lá. Tem um público de pagode bem forte. Por que você acha que tem? Porque não tem nada a ver com a cidade, né? Não sei. Sei que é um dos perfis que a galera mais escuta. Porque o Sul havia muito rock por muito lá. tempo, né? Uhum. As bandas de rock todas explodiam no Sul. Às vezes não tava nem famoso no resto do país. E tocavam de Curitiba, do Paraná pra cima. Ou é pra baixo? Paraná pra baixo. Pra baixo. Tem muita banda de rock que só estourou ali. E que fez uma vida inteira ali, né? Mas vocês fizeram quantos shows com essa banda? Mais de 700 shows. É, muito tempo. Mais de 700, muita coisa. Cara, 700 shows 7, 8 anos. 7, 8 anos. Porque fazia fixo também, né? Fazia semanal em 2, 3 lugares no começo. Fazia muito evento corporativo. A gente fazia de tudo, era muito legal. Foi uma cancha muito grande. Sim. A gente, no começo da banda, nós éramos 5, né? E eu já estudava gestão, porque publicidade e propaganda era com ênfase em marketing. Então a gente aprendia bastante sobre gestão de empresa. E cada um era um sócio dentro da banda. A gente rachava, no final o cachê era dividido por sócios. Então, os sócios também tinham funções. Cada um tinha uma função dentro da banda. Qual era a tua? A minha era comercial. Era publicidade, né? Divulgação. O do Lucas era ser atendimento de... ele era o comercial de venda, de show, e ele produção. Como o Lucas ou ele fingia que era outra pessoa? Ele fingia que era outra pessoa. Isso é muito legal, né? E tem que fazer mesmo, todo mundo fez isso na vida, né? Ele falava assim, eu sou empresário da banda... Eu acho que ele criava um nome, ou ele dizia assim, eu vou te passar pra outra pessoa, daí respondia os e-mails com outro nome. Era bem legal, e a gente fazia tudo. E o terceiro sócio, qual era a função? Financeiro. Cara, um escritório, né? Sim, a gente tinha. Era um financeiro bem desorganizado. Mas era um financeiro. Era quem recebia, quem pagava. Mas você chegaram a abrir PJ pra isso ou não? Não, a gente não abriu. Então esse financeiro era Esse financeiro no final era um papel de bala e 2 notas fiscal. Não chegou até PJ, contador, nada disso, né? A gente até tinha, como eu tinha que emitir nota, né? Às vezes, eu acho que teve uma época que eu abri uma MEI. Teve época que a gente usou a empresa de um dos músicos para emitir algumas notas. E aí era contador da empresa que cada um tinha, né? Não era algo para isso. Até se falou em fazer, mas era tão complicado na época que eu não quis, eu sempre fui contra. Porque eu acho que quanto mais tu burocratiza as coisas, mais tu aumenta um time que daqui a pouco não vai estar agregando em novos shows, em novas datas, eu sempre fugi. Porque eu não gosto muito de complicação. Já é muito complicado. Trabalhar com música já é difícil. Já é um sonho super arriscado. A gente já investe muito tempo, dinheiro, tudo. E aí, ficar botando mais coisa pra dar dor de cabeça, eu normalmente sou contra. Hoje eu entendo que no momento onde eu tô hoje, eu preciso de uma empresa. Eu sou obrigada a abrir uma empresa. Apesar de ainda não querer.
Ainda Mas é ter os meus importante. receios, né? Mas hoje eu entendo. É porque tem edital que quer que você tenha uma pessoa jurídica. Pode ser de outra pessoa, né? Mas eu acho que é bacana. Eu acho que todo mundo tem que ter sua própria editora, mesmo que você bote uma multinacional pra administrar, sabe? Desde o início. Óbvio, você pode ter uma gravadora, ou então você distribui. Eu, se fosse um artista e tivesse esse tamanho, eu ia querer que tudo fosse meu, igual a Marisa Monte, né? Grava o fonograma, distribui pra uma major, aí ajeita um jeito legal de o que vocês vão investir, mas, cara, ser tudo seu, porque lá na frente, se você explode, isso faz uma diferença financeira absurda. Faz diferença, mas pra quem, eu acho, a minha visão é de pra quem tá começando, a gente precisa de muitas pessoas que estejam conectadas no mercado. Porque 100% de zero é zero. Eu, pelo menos, eu prefiro às vezes abrir mão de ganhar num primeiro momento, ou abrir mão de ganhar mais do que eu poderia Pra pra poder ter ter acesso. parceiros-chave que vão me levar pra um outro lugar. Um lugar onde eu quero. Um lugar mais longe. E quanto menos dor de cabeça, pra mim, é melhor. Porque é bem isso, a gente já passa muito tempo pensando em tudo. Vai querer saber de contábil, vai querer saber de direito, um direito muito específico, uma cláusula jurídica. Até tu pode ter interesse e ir atrás disso. Mas eu acho que a obrigação disso, ela acaba aos poucos comendo o nosso criativo. Não faz Porque eu não tenho sentido tempo também. de estudar pra canto, não tenho tempo de estudar cavaco, pensar música, compor. É muita coisa, né, Clé? Acaba sobrecarregando muito. E o artista precisa de muito tempo de trabalho pra ter o resultado. O resultado muitas vezes é pequeno demais. Então eu acho que quanto, assim, a minha visão, quanto mais a gente conseguir não sobrecarregar esse artista, melhor. Encontrar um parceiro, um empresário perfeito é a melhor coisa do mundo, né? Empresária perfeita. Vai aparecer também, né? No início vão aparecendo pessoas que não querem se comprometer, mas em algum momento, quando você for realmente uma aposta lucrativa, alguém vai querer te amarrar, Com certeza. né? É meio assim, enquanto não é... O povo olha em ti, não vê muitas cifras, Uhum. tá perto, né? Mas daqui a pouco você vai virar um cifrão gigantesco, você vai ver. Porque, Aí cara, todo mundo quer ser o pai da criança, quem todo diz o Rodriguinho. mundo, não é? Vocês começam o processo de... Porque toda banda começa tocando música famosa e depois começa a compor, né? Em que momento que vocês começam a compor? A gente começa a compor quando um dos músicos fala isso. Assim, a gente nunca vai ser ninguém se a gente não tiver nossas músicas próprias. Só que o que acontecia? A gente cantava música muito antiga, né? Era um MPB, tipo assim, a gente cantava até Pixinguinha. Vocês iam na MPB raiz mesmo, né? Samba também raiz, tipo Adoniran Barbosa, Noel Rosa. Eram músicas de 1920 até 1980. Eram Parava em músicas... 80. Eram as mais atuais. Eram as últimas da Beth. E aí, quando a gente foi compor, a gente acabou compondo coisas também naquela linguagem mais antiga. E aí que eu acho que o trabalho ele acabou chegando num teto por isso, chegando até um lugar que ele podia chegar. Porque era um trabalho que não tem mais a ver hoje em dia. As pessoas não querem consumir esse tipo de música mais. O que eu acabei descobrindo a duras penas, né? Como que você descobre isso? Fazendo e dando errado muitas vezes. Na hora de Chegando- fazer o autoral. Meio que não chegando em lugar nenhum. Porque a gente gravou o disco da Samba e Amor, que a gente fez aqui no Rio de Janeiro, com Gastão Villeroy, com o Arthur Maia no baixo. É um disco de MPB bacana pra caramba. Com Eduardo Neves fazendo os arranjos de sopro, Federico Pulpi no contrabaixo. Só gente, Davi Moraes, guitarra. Só nome muito conhecido, muito respeitado na música. E o resultado disso? Quantos plays são? Quantas vendas de disco que se tinha na época ainda, o disco físico? Nada. Quase nada. Nem no show vocês conseguiam vender muito. Vendia alguma coisa, mas não era significativo, assim. Então, para quanto tempo de trabalho para chegar nesse resultado? Eu descobri assim. Descobri errando bastante para aprender. É engraçado que você tem uma maturidade. Você acha que tem a ver com a perda da tua mãe tão novinha assim? Faz ter sido. Eu perdi minha mãe com 9 anos. Que muda muito, né? Eu tenho os dois vivos, então não sei nem o que é a sensação de não ter-los, assim, na minha vida, sabe? E aí fiz bastante coisa sozinha. Mas eu acho que essa coisa de maturidade, de tirar
o sonho tanto, né, de trazer ele pra vida real foi bem como a gente falou. Levar a sério a profissão, fazer muita coisa, colher toda hora resultado. Todos os dias eu tô lá vendo os meus resultados. Cada post que eu faço, eu fico acompanhando o que deu certo, o que deu errado. Isso vai nos trazendo mais pra realidade, né? Enxergando os colegas, quem é que tá dando certo, por que tá dando certo, o que não deu. Comparando, a comparação ela acontece bastante, né? Entender os Importante. formatos que estão... Tem um cara que é o... Eu esqueci o nome dele, cara. Escreveu The Hook Point, escreveu os melhores discos sobre o disco sobre livro sobre viralização é desse cara. Ele fala uma coisa foda, ele fala, cara, ninguém precisa reinventar a roda. Você tem que pegar a roda que esteja funcionando e fazer o teu carro em cima, entendeu? Que é uma visão interessante, né? A internet não tem muito o que inventar, tem que ter quais formatos estão funcionando e montar o teu lance em cima da roda que já anda. Às vezes é mais simples do que a gente imagina, né? Até porque quando você começa a fazer isso aqui, eu me lembro, falei, cara, ela vai arrebentar. Porque, cara, é um formato que não é difícil de fazer, mas você fez do teu jeito, né? E funciona, a pessoa talentosa, com um brilho nos olhos, cantando uma música boa na internet, é óbvio que vai funcionar. E você começou a fazer muito vídeo, né? Uhum. Você, quando... Cara, eu me lembro de você no The Voice, né? E você me perguntou, na época, eu falei, pô, faz, cara, é importante fazer, né? Como que foi pra você entrar na... Porque ali canta de verdade e é ao vivo, e é na Rede Globo, e é pra um mundo de gente. Foi foda, assim, difícil? Foi muito importante. A estrutura deles é enorme. É enorme, né? E é tudo muito bem feito. Todo mundo quer estar ali. Todo mundo tentando entrar. Então, estrutura gigante. Muita gente trabalhando. Tudo muito organizado. Foi maravilhoso. Foi a melhor experiência que eu tive até então, né? Até tá lá. Amadureceu ali em tempo recorde como Muito. artista. E eu né? vi que era o que eu queria fazer. Que era o tipo de trabalho que eu queria ter na minha vida. Com muita gente trabalhando junto, pensando. E eu fiquei muito nervosa, né? O primeiro dia foi foda? Sim. No segundo foi pior, eu acho. Por quê? Porque o primeiro eu tomei um floral, uns negócios lá pra ficar mais zen. Pelo menos mexer no meu psicológico, né? De saber que eu tava tudo bem. No segundo eu pensei, não, eu vou sentir tudo. Quero ver como é que é. E aí eu vi, a gente tava nos bastidores, aparecia a TVzinha assim, com quem tava lá no palco. E aí eu vi a Ivete, o Teló, a Isa na TV, e eu sabia que eu ia entrar e ia estar ali. Eu era próxima. Aí despiroquei. Porque deu um nervoso. Deu nervoso. Mas mexeu na performance ou você conseguiu entregar bem? Eu entreguei o melhor que eu tinha, mas talvez eu tenha até dado mais do que precisava. Porque também tem isso, né? Aí a Isa falou assim, eu achei que a outra tava mais calma. Ela falou assim, acho que a outra foi mais natural. As duas estavam nervosas, mas cada uma reagiu de uma maneira. Eu entreguei muito. E a outra ficou mais tranquila. E aí a Isa achou melhor a outra. E eu nunca me perdoei por isso. Eu pensei, se realmente eu fui desclassificada naquele momento porque eu fiquei nervosa, eu nunca mais vou ficar nervosa a ponto de me prejudicar numa parada que é importante pra mim. E aí mudou muita coisa dali pra frente. Cara, mas não se culpe, né? Pelo amor de Deus. A experiência que você não tinha tido antes, né? Sim. E ao vivo, na Rede Globo, não é qualquer coisa. Mas eu me culpei muito, assim, porque eu acho que quando a gente quer muito uma coisa, aí tu vai chegar lá na frente, tu vai amarelar lá. Ou tu vai, tipo assim, ficar... O teu nervosismo, tu não conseguir te controlar, atrapalhar na atuação de uma coisa que tu quis muito. Tipo, tua vida inteira tu pensou naquilo. Não que tenha sido isso o The Voice, né? Mas era uma oportunidade da minha vida. E aí, perder ela por uma falta de controle emocional foi algo que pra mim teve um aprendizado. Mas você sofreu muito por isso, né? Sim. Você falando assim, dá Eu pra ver. nunca mais vou passar por isso. Mas o nervoso é porque eu nunca tive na Globo... fiz muito programa de playback com banda. Mas é playback e é banda e você tá ali divulgando a tua música, né? Competição é uma outra parada. Não faço a menor ideia do que é subir num palco competindo com alguém que vai dizer se você vai passar ou não, né? Uhum. É muito nervosismo mesmo, não tem jeito, cara. Talvez você tenha transparecido, mas também pode não ter sido nada disso. Pode não ter sido nada disso. Sabe, às vezes, tipo, sei lá, pode ter sido qualquer coisa. Elas acharam uma coisa que acharam e às vezes não era aquilo também. Não entra numa, não pira. Sim. Eu sei, mas na época eu pensei assim, não, independente de ser ou não, eu vou assumir como
como se foi isso. Inteligência emocional, né? Ah. Vou ter que, na próxima vez que eu estiver na frente de uma oportunidade, eu não vou tremer na base. Exatamente. Apesar que é difícil às vezes a gente controlar, né? Mas de ter isso aí na cabeça já evitou bastante coisa dali pra frente. Você sabe quem é o Bruno Kalimann, compositor famoso? O Kalimann, ele foi na minha mentoria e contou uma história que ele não contou quando veio aqui. O Kalimann tem, assim, umas 10 músicas no top 5. Camaro Amarelo é dele, um monte. Luan, a maior associação dele. E ele foi, a primeira oportunidade que ele teve na vida foi na casa do Sorocaba, mostrar as músicas pro Sorocaba. E ele falou que ele preparou tudo pra mostrar pro Sorocaba as melhores músicas, ele achava que o Sorocaba ia gostar. E aí que ele falou que tocou a primeira, e falou que é um climão, assim, que você senta, o Sorocaba senta num sofá, você senta na frente, toca. E falou que o Sorocaba não reagia a nada, tipo... Aí acabaram as músicas e foi aquele clima, ele falou, pô, então valeu. Pô. E aí ele saiu, acho que ele falou que quase bateu a porta, chegou a bater a porta. Aí ele falou assim, cara, eu não vou perder essa oportunidade. Bateu de novo, falou, cara, posso te mostrar mais 5 músicas? Aí o Sorocaba falou, ué, pode? E aí ele falou que tocou as que ele amava, não é que ele achava que o Sorocaba ia amar. E que aí o Sorocaba falou, pô, essa é do caralho, essa eu vou gravar também. E aí ele falou, cara, não vou perder essa boa. E voltou, cara. Achei tão foda essa história, porque ele falou, cara, eu mostrei as que eu fiz pro Sorocaba. Mas eu entendi que as que eu fiz pro Sorocaba, o próprio Sorocaba pode fazer. Ele gostou foi das que eu fiz pra mim. E aí muda a história da vida do Kalimann, cara. Começa a ser gravado por todo mundo. Então é muito louco isso, né? Que às vezes a oportunidade tá na nossa frente, assim. Exatamente. Como que foi a repercussão? Você falou que abriu bastante data, né? Capilarizou mais a história. Vocês só Sim. tocavam no Sul, às vezes Rio, São Paulo, abriu para mais lugares, né? O The Voice, ele carimbou um status ali, né? Carimbou que tinha um selo de qualidade. Tipo assim, não é a Malu, tá, mas quem é a Malu? Ou na época, né? Quem é a Maria Luísa? É aquela menina que canta no Sul. Não diz nada. Agora, não, a pessoa participou do The Voice, foi do time da Ivete Sangalo. Bom, quero contratar, chama ela aí, quero conhecer. Então, me deu, assim, uma credibilidade muito maior, muito importante. O telefone tocou. Se ele não tocou, eu fiz tocar. Se ele não tocou, a gente foi atrás da onde a gente podia tocar. Então, a gente contratou uma menina, que era uma estagiária, que disparava e-mail falando na cidade. Falando assim, a Malu tá indo pra cidade, ela participou do The Voice. Ela quer tocar aí, como é que faz pra tocar aí, com quem eu falo. A gente mandou muito e-mail. E assim a gente conseguiu bastante coisa. Inclusive, eu cantei com o Menos é Mais e o De Propósito, um pouquinho antes deles estourarem, em Brasília, desse jeito. Mandando e-mail, dizendo que eu tava na cidade, que eu queria participar de alguma coisa. Vocês foram mapeando os lugares, vocês queriam tocar também. E aí teve um contratante que ele tinha 4 casas de show, ele contratou pras 4 casas. Então, foi uma estratégia que deu certo. Funcionou. Muito pelo nome do The Voice. Então ele me ajudou muito, assim, a crescer. Me fez crescer como pessoa, como artista, com esse trauma que eu tive na saída. Me deu uma casca mais grossa. Você foi perguntar pra Isa ou pra Ivete depois, no bastidores, assim, alguma coisa? Eu perguntei pra Fono, que trabalhava lá. A fonoaudióloga da Globo, eu contratei ela pra me dar aula antes de eu entrar. E aí, quando eu saí, ela me ligou, né? Pra falar assim, pô, Malu, não entendi. Não sei o que aconteceu, porque ela tava lá. Ela é a preparadora vocal de todo mundo que passa lá. Ela falou, não entendi o que aconteceu. Acho que foi porque tu ficou nervosa. Se eu fosse dizer algum motivo, tem que ser esse. Porque a apresentação não teve um problema. Não foi desafinado, sabe? Mas também tem aquela coisa, né, Clê? Às vezes é o dia, às vezes é a luz que não brilhou. Ou alguma coisa que eu fiz menos ou mais. Eu juro que Às vezes a gente às não vezes sabe, a pessoa né? não tava num dia bom e aquela Mas a apresentação não bateu, né? Tá no Spotify essa apresentação, quem quiser ouvir. Cantando qual música? Cantando Madalena. Que também é uma música difícil de cantar, né? Tá lá, a batalha. Cara, que loucura, você é uma menina nova cantando as músicas das antigas, né? Sim, E essa música é linda, mas não é fácil de cantar, não. eu amo essa música. Essa música é linda pra caramba, né? Aí vem pandemia. Me conta o que acontece na pandemia. A pandemia, ela acaba, né, com mais uma parte dos sonhos, Atri. Porque já é difícil. Foda, ainda mais você querendo aproveitar aquela visibilidade, O caminho né? foi, né? Eu fiz a banda, as coisas deram muito certo. A gente fez 700 shows, a gente fez teatro, a gente já vinha pro Rio. Eu cantei até pra Beth Carvalho, num evento que teve.
A gente fez muito contato aqui, as coisas estavam acontecendo. A gente fez o disco. E eu fui pro The Voice também pra divulgar esse disco que eu gravei aqui. Passa The Voice. A gente começa a abrir várias regiões do país, mandando e-mail, indo fazer show. A gente se muda pra São Paulo. E pandemia. Nossa, morando em São Paulo ainda. A gente estava 1 semana morando em São Paulo. A gente voltou pro sul. E aí, a pandemia foi aquele momento que parecia que não tinha fim. Onde a gente não conseguia se encontrar. Não tinha por que planejar nada. Vai planejar o quê? A gente podia fazer live. E era isso aí que podia fazer. E vaquinha. Tipo assim, não era projeção de carreira. Eu não conseguia nem pensar em carreira, porque eu não sabia se a pandemia ia acabar, se o entretenimento em algum momento ia voltar. Voltei pro sul, então aquela coisa meio desiludida, chutando lata. Voltando pra casa meio de cabeça baixa, né? E aí foi o momento de se reencontrar, assim, então tá, o que a gente vai fazer? Quem é a gente como artista hoje? Porque às vezes o artista também entra num modo operante de sair fazendo o que foi combinado, né? E às vezes esse artista muda ao longo do caminho, mas não dá mais tempo de parar. Você tem que ir até o fim, até virar. A pandemia foi esse momento de respiro de... Tá, o que a gente tá fazendo? Vale a pena continuar assim? A banda, ela vai bem? Os sócios estão felizes? Os artistas ainda estão fazendo o que eles acreditam? Ou eles estão só empurrando com a barriga? E aí a gente acabou a banda. Mas como que tava a cabeça dos três, assim, na hora que vocês fizeram essa reflexão juntos? De que não tava funcionando. A gente brigava muito. E brigava muito enquanto tinha show, fazia sentido. Tá todo mundo ganhando bem, tá tudo bem. Tá, as coisas estão andando. Mas em pandemia, com tudo parado, pra que a gente vai seguir estando junto? Se daqui a pouco cada um quer fazer uma coisa. E o que você pensava em fazer? Você já tinha na cabeça alguma inquietude artística, assim, ou não? Não sabia. Não sabia? Não sabia. Não sabia. Comecei a compor, comecei a sair de tudo um pouco. Até tem uma das músicas desse momento que tá no meu Spotify. Que é Raio de Sol. Que é meio que uma nova MPB em voz e violão, assim. Até uma música que andou bem lá no Spotify. E aí, nesse momento de pandemia, de incertezas e sem poder se encontrar, eu começo a tocar o cavaco, que eu já sabia mais ou menos tocar, comecei a tocar. E comecei a gravar uns vídeos e colocar no Instagram e no TikTok. E esse foi o ponto de virada da minha vida, até hoje. Foi onde tudo mudou. Porque aí eu gravei meus primeiros pagodes em voz e cavaquinho. Coloquei no Instagram, no TikTok, viralizou. E aí eu comecei a enxergar que ali tinha um potencial. Então eu comecei a gravar mais. E tudo que eu soltava dava muito certo. Você começou a fazer com uma constância bizarra, porque aparecia pra mim toda hora. Porque é isso que acontece quando a gente posta muito, né? A gente começa a estar muito presente no feed das pessoas. Eu tava namorando um produtor de vídeo na época. E ele falou, Malu, eu quero ser teu sócio no teu canal do YouTube. E a gente vai fazer quantidade. Eu já fiz, já trabalhei com outras pessoas. Dá certo, a gente só precisa ter frequência. Constância e frequência. E um conteúdo de qualidade. E aí foi isso, a gente foi fazendo um trabalho primeiro com câmera. Depois a gente viu que o próprio celular dava conta. Aí eu comprei e investi um celular melhor. Um iPhone melhor. O áudio que ficava bom, você fazia com o quê? Ali do celular mesmo? Tu botava algum microfonezinho? Quando a gente começou, os primeiros foram com lapela. Lapela no estúdio. E eles chegavam assim, iam bem, mas não... performavam legal, mas não tão bem. E aí eu via outros colegas meus que estavam indo melhor. E eles faziam na rua. Eu pensei, vamos ir pra rua. Na rua sempre funciona mais. Porque é mais solar, acho que tem mais a ver comigo, tem mais a ver com pagode. E aí, quando a gente foi pra rua, começou a viralizar muito mais. Só que tinha um problema. O áudio era muito pior também. Porque tem de tudo, né? Som de tudo. Cachorro, buzina. Passa o carro, passa um ônibus. Vendedor, qualquer coisa. Coisa de governo, às vezes. Propaganda de governo. Não tem como saber. Daqui a pouco chega lá, tá uma música tocando de fundo. E o que vocês fizeram? E aí a gente começou a fazer em home studio. Pré-gravado. Eu gravava, colocava tudo certinho lá, metrônomo e tudo mais. Ia pra rua e fazia a dublagem. Mas você tava ouvindo aqui no fone? Ouvindo no fone.
E aí eles viralizaram de uma maneira incrível. Muita gente foi contra, principalmente músicos. Tipo, como assim, tu tá dublando e tal. Só que depois se entendeu, né, que aquilo que eu tava fazendo era um entretenimento pra quem tava assistindo. Não tava dizendo que era ao vivo. Eu tava fazendo algo que as pessoas podiam ouvir em casa. E eu queria que aquelas pessoas que estivessem ouvindo, ouvissem com a melhor qualidade possível. É porque o som faz uma diferença. Claro, vai pegar o quê? Deixar sirene tocando no fundo. Eu quero dar um conteúdo legal, que as pessoas vão se sentir bem, vão sentir paz, vão se acalmar, vão, sei lá, ter um momento bom. Aí você não fala nada, né? Na grande maioria deles, você já começa cantando, né? E aí funciona muito bem. Quantos vocês fizeram nesse momento de pensar em quantidade? Olha, a gente postava no começo coisa de 3 por dia. Hoje eu posto todos os dias coisas, né? Conteúdos diferentes. Mas a quantidade, assim, de 6, 7 conteúdos por semana. Cara, e muda muito, né? Muda muito. Aonde que você começou a sentir que realmente estava funcionando? Você falou que começou a subir, né? De 10 para 20, 20 para 30, 30 para 40 mil seguidores, para 50. Aí já tava andando bem e com os seguidores eu conseguia construir o resto da carreira, né? Porque eu conseguia as collabs com outros artistas, eu conseguia abrir um show porque os seguidores pediam. Eu abri o show do Thiaguinho assim, tinha um grupo lá em Porto Alegre que era muito meus fãs. Eles ficaram sabendo que o Thiaguinho ia tocar lá, começaram a mandar mensagem pro fã-clube do Thiaguinho, pedindo pra eu abrir o show. Tipo assim, 100, 200 pessoas pedindo. E aí me ligaram. Quer abrir o show do Thiaguinho? A força de E começar virou uma coisa que foi pro meu currículo. Cantei no show de abertura do Thiaguinho. Aí tira foto com o Thiaguinho, daí o Thiaguinho fala alguma coisa, aí grava o vídeo, aí posta o vídeo ele falando. Aí uma página de pagode replica o que ele falou. E assim a carreira vai sendo construída. Então isso foi muito bom. E isso fez eu enxergar que a coisa estava com potencial. E como que foi a reação do público abrindo o Thiaguinho? Foi legal? Foi muito legal. O pessoal nem sabia que eu era de lá. Que você era gaúcho? Que eu era gaúcha. Então começou a mudar a minha vida de todos os lados. Você foi plantando com aquela validação, você vai abrir outra oportunidade, mais uma validação, e vai crescendo, Eu virei pagodeira por isso, porque eu vi que tava andando bem. Na época nem a Ludmilla tinha gravado ainda, nem a Marvila tinha gravado. Então a gente viu, poxa, não tem nenhuma mulher no pagode. E o meu sócio, né, que era meu namorado na época, ele falou, isso é o Oceano Azul. Não tem concorrência, não tem ninguém fazendo, vamos fazer. A gente começou bem no comecinho. Antes, assim, né? Então a gente teve ali esse potencial do começo. E cara, e não tem uma quebra. Você fazia as músicas mais antigas da MPB, mas esses pagodes são músicas lindas de MPB, né? Você parar pra pensar, cara, as harmonias são lindas, as melodias são lindas. Eu amo, né? As pessoas me sacaneiam, mas eu sou maluco. Os pagodes dos anos 90, eu amo tudo. Eu tinha todos os CDs de todas essas bandas. E eu tive uma banda que misturava reggae com pagode. Então a gente abriu o show de todo mundo. A gente regravou a música Gamei. E aí tocou no rádio pra caralho em São Paulo. A gente fez tudo com essa música. Só que aí a gravadora era muito filha da puta. Botava a gente pra abrir banda de reggae e banda de pagode. E era ruim nos dois. Meu Deus. Porque era reggae com pagode. Então a gente não agradava nem um lado nem o outro. Que legal. Era foda, bicho. Um monte de carioca morando em São Paulo. Com uma música que não era nenhuma coisa nem a outra. Vocês tentaram inventar a roda. Aí tentou inventar a roda. Deu errado. No rádio foi bem. Só que não ia bem na audiência. Porque, tipo, era uma coisa meio carioca em São Paulo. Aí a gente abria, sei lá, Nath Roots, dava ruim. Aí abriu o Cara Metade, dava ruim. Aí a gente abria a festa da CUT. Pô, um monte de carioca na festa da CUT, sabe? Abrindo o SPC. Cara, na audiência não funcionava. Assim, é ruim a constatação de que não funciona, né? Mas só tem um jeito de descobrir, né? Fazendo e ver a reação ruim. Talvez se a gente fosse pro Sul, pudesse ter dado certo. Porque o Sul é mais aberto a essas coisas. Mas assim, São Paulo era o auge do pagode dos anos 90. Era 98, né? E não tinha muito como contar uma história naquela época também, né? Tipo assim… era só aquilo. Hoje tu tem como contar por que tu inventou o reggae com o pagode, quais são as referências, tu vai fazer um vídeo de cada integrante contando, sei lá, um pouco. E era o filho do Erasmo que faleceu, que depois ele monta Fica Comigo. Sim, do Delon. Não, era o Gugu, que era o filho do Erasmo, o Alexandre, que ele chamava
Eu acho que o nome artístico era Alexandre Pessoal, Sim. quando ele vira sambista. Sim, que o Delon depois entra pra substituir ele. O Delon entra pra substituir o Gugu, Ah, exatamente. que legal. Então, o reggae era o Gugu. Uhum. E ele era também o pagode, porque ele gostava dos dois. E a gente se conheceu no colégio, e por conta dele eu passei a gostar de reggae. E aí a gente descobriu o pagode meio junto, porque explodiu na Barra da Tijuca na época. Tinha um pagode do PP, era um auge do pagode no Rio. Então a gente passou a se apaixonar pelas duas coisas. Aí, em algum momento, a gente falou, cara, vamos juntar os dois. E quem deu essa dica, se eu não me engano, foi um dos meninos do Jota Quest, que foi no nosso show no Hipódromo Up, e falou, cara, é legal esse negócio do reggae com pandeiro. Acho que foi um deles que falou, aí a gente falou, pô, cara, a galera começou a falar que era legal, aí a gente poderia ter sido. Acreditou. Não, e as gravadoras falaram assim, pô, o menino do Erasmo lá cantando pagode é mais legal do que cantando rock. A gente começou a pegar os feedbacks também, né? Que também tem um lado ruim quando a gente é meio... Porque eu sou meio parecido com você. Então eu era meio artista de banda que meio queria entender do negócio. Tem um lado que atrapalha também, porque você começa a ouvir todo mundo, e aí você quer acertar, quer pensar meio como se fosse um produto, que tem que pensar, mas tem que ter um cuidado, porque se pensar demais, também a gente erra, porque a gente esquece a parada que é mais importante, que é a porra da arte, né? Então a gente tentou arrumar um negócio, deu ruim. Podia ter dado certo, mas deu ruim, assim. E a gente soube que deu ruim nas plateias. Na TV funcionava, a gente fez tudo quanto é programa de TV e dava certo, assim. Mas em algum momento deu ruim. Mas o Gugu acabou ficando comigo. Se não tivesse morrido, cara, tava gigantesco. Ele é muito carismático, aquele moleque. Meu amigo da vida. Se eu não tivesse tido... A gente foi um encontro na vida. Esses encontros são foda, né? Que legal. Ele fica comigo, tá aí até hoje, né? Deu muito fruto. Deu muito fruto, né? Deu muito bom. Como que é ser uma menina branca, gaúcha no pagode? Teve alguma resistência, assim? Porque o teu pagode não é um pagode, né? Quase uma coisa mais delicada, assim. Eu não sei qual é o motivo. A gente não pode se vitimizar, né, Clé? Pelo amor de Deus. Não, mas pelo contexto. Tudo pra ser cancelado. Não, mas é só pra, assim... Nem vou usar isso como recorte. Eu acho que tudo que é novo assusta. Tudo que é novo, que é diferente, vai ter uma resistência maior, talvez. Eu acho que ser mulher é maior a resistência do que ser... eu acho que isso aí já é... Só de ser mulher já fecha muita porta no pagode, assim. Porque as pessoas não sabem exatamente o que é. Às vezes, nem os produtores sabem, às vezes, como lidar com aquele timbre ou com aquele jeito. Na prateleira, a gente também não sabe direito onde colocar. O público também acha... É muito novo, às vezes, para um público. Mas agora tá... Principalmente com a Ludmilla... Agora Groove, a gente tá vendo uma abertura muito maior. E aí a Marvel crescendo muito mais. Ela cresceu e isso bastante. vai também apresentando aí um outro cenário, né? Vai trazendo outras artistas. E foi muito legal que vocês foram se juntando, né? Teve um... O que eu vi? Foi na Globo que eu vi vocês todas meio juntas, né? Eu falei, que maneiro, cara. Uma galera, uma mulherada do pagode, né? A gente começou a fazer um movimento também que foi na internet. Tipo, várias cantoras que tinham seguidores. A gente fazia as collabs. Juntava várias, fazia juntas e dava bom, dá até hoje. Eu sigo fazendo isso, sigo fazendo esses encontros com pelo menos uma pagodeira, mas de preferência várias juntas, pra mostrar que tem mulher no samba, tem mulher no pagode. E o pagode, ele é muito da união, né? O coletivo. Até o dos homens também, Sim. né? É sempre aquela coisa de juntar, de tocar de roda de samba e mesa de pagode, todo mundo tocando junto. Né? E pé de tom, sai cantando, sem regra, sem pensar muito, sem estar muito organizado. Talvez isso também seja um outro problema da mulher. Porque a gente faz as coisas com cuidado, né? A gente faz as coisas pensando muito, deixando tudo organizadinho. E o pagode não tem isso. O pagode, ele é muvuca mesmo. É resenha, galerão. Os músicos são todos brilhantes, Chega então aí, tudo é de improviso, né? Chega aí, pega uma cerveja, toca, tipo, foda-se. E a mulher não tá acostumada também com isso. A gente sempre fez as coisinhas certinhas, né? Normalmente. Talvez possa ter algo a ver. Eu não sei. Acho que é algo que a gente tá construindo junto, assim. E agora o público tá abraçando muito mais. Então tem um potencial muito maior. Também tem muito contratante, empresário, divulgador, que sabe que em algum momento vai acontecer. Não tem como não acontecer. Porque é um negócio que tá acontecendo, né? É como que explode a bolha. Tem é só gente isso. investindo. Pô, a própria Marvel, ela foi aposta da Warner mais de um ano. Tipo, principal aposta.
e a gravadora tá injetando de verdade, uma hora vai virar. E aí, quando vira uma, a gente consegue ter muitas outras também. Como que o Rodriguinho aparece na tua vida? Porque você falou sobre validação. Eu me lembro quando eu vi você assinando com ele, eu falei, putz, que legal. Tipo, quando a gente torce por alguém, né? Fala, pô, agora que legal. É tipo, é o que você falou, as pessoas olham aquilo e falam, ela passou mais um degrau. O Rodriguinho, ele tava indo fazer um show lá em Porto Alegre. Aí um amigo dele, pela internet, me conhecia só na internet, me chamou pra conhecer ele. E aí eu fui. Uma conversa, assim, normal. Mostrei os meus trabalhos, mostrei uma música autoral minha, uma música inédita que eu tinha gravado, que era dele, ele nem sabia Olha que eu só. tinha gravado. Era dele, do Thiaguinho e tal. Aí ele mandou mensagem pro Thiaguinho na hora. Pô, negão, me tirou da música. Porque não disseram que a música era do Rodrigo. E aí ele falou, cara, e se eu te produzir? O que tu acha? O que tu acha de eu produzir um trabalho teu? Eu falei, porra, óbvio, agora? Ele falou, tá, então vamos... Preciso que tu vá pra São Paulo, vá no meu estúdio, grave lá as músicas, eu vou dizer o que a gente vai gravar. Vai ser com a minha banda, do meu jeito, e tu ainda vai subir pelo meu selo. E eu falei, então tá. E a gente começou uma relação de sociedade ali, de parceria. E você falou que ele abriu Como muita produtor. porta pra você, né? Com certeza. Muito, inclusive, pelo nome dele, né? Já não era mais a Malu que tava sozinha, era a Malu que tinha o Rodriguinho, né? Como empresário. Isso, eu acho que isso abre porta muita coisa. Muita gente depois ficou falando, mas o que ele de fato fez? Eu acho que não é sobre isso. Eu acho que só de estar o nome dele ali já significa muita coisa. Eu, com visão de empresária, é como eu enxergo, entendeu? São as associações, né? Eu acho que marcas são associações com outras marcas. Isso que te posiciona, isso que define qual é o universo dessa artista. Quem que tá na volta dela? Ninguém. Porra, como é que eu vou acreditar nisso? É uma ideia, né? Um artista, ele é uma ideia, andando. Até tu ter um resultado, como é que tu vai convencer alguém? Então é bem isso, que nem a tua banda. Pô, não era só uma banda de reggae, era a banda do filho do Erasmo Carlos. Já é alguma coisa. Abrir um monte de porta. Então tem muito isso. A música, ela é status, né, Claire? Quanto mais tu consegue ter nomes em volta, ganha teu time, tu vai conseguindo mais respaldo, assim. Então o Rodrigo foi uma mudança de chave muito grande na minha vida. Me tornou de artista local para uma artista nacional. De Isso cara. impactou na internet também? Muita coisa. Até hoje. Mas eu acho que o grande lance com o Rodrigo foi que ele foi o primeiro produtor de músicas inéditas minhas. E ele me chamou pro DVD dele. Então eu fiz um feat com ele. No DVD dele, oficial, que foi no De Repente em Curitiba. Cantando A Amizade é Tudo e Sincera Comigo. São músicas muito conhecidas. Isso abre muita porta Abre também, né? muita porta. E aí, enfim, depois ele continuou, eu convidei ele para ser meu empresário, pra gente gravar mais coisas. Eu consegui aprovar um projeto de prefeitura lá em Porto Alegre. A gente gravou um audiovisual no mercado público da cidade. Aí a gente chamou o Dan, a gente chamou o Salgadinho. Tudo por conta dele, né? O Dan gravou uma música lindíssima comigo. É. Que é a música do Thiaguinho, do Dan, do Gabi Tá e do no Rodrigo. Spotify também? Tá. Pega Leve é o nome. Deixa eu pegar aqui. Pega Leve. Pega leve. Lindíssima. E aí, assim, as coisas foram acontecendo muito rápido. Principalmente por isso, assim, números e contatos. E você Isso nunca eu acho parou a que é o que mais constância do muda. conteúdo, você também não parou, né? Uhum. Porque tem isso, né? Às vezes o artista grava um negócio falando, agora eu não preciso mais fazer o conteúdo. E você não parou o conteúdo, né? Isso que é muito legal. Eu não imagino parando. Até porque hoje em dia ninguém para, né? É Natanzinho, é Melody. Todo mundo faz Cada um conteúdo. do seu jeito, todo mundo falando. E a Melody, cara, é engraçado porque ela aprendeu uma coisa com a Anitta, eu acho, intuitivamente, ou porque ela tá ligada, que é estar sempre em evidência, né? Uhum. Quando não tem nada dela saindo, ela vai no podcast, solta uma bomba. Fala. E aí começa a sair em tudo quanto é lugar. Cara, mas é uma estratégia que a Anitta O fez Naldo sempre. faz isso também. O Naldo faz isso. Então, não tem lançamento. Aí outro dia eu tava vendo na internet, disseram, as páginas da banca digital,
que ela tinha ido no podcast, aí era o recorte, ela dizendo pra outra influenciadora, que eu esqueci o nome, que faz tudo ao vivo, que fica horas ao vivo, dizendo: ah, Bárbara, você não faz isso ao vivo, eu não acredito que você fique ao vivo de verdade. Aí já virou um Melody. O que foi, Pretinho? Ele é invisível, né? A Melody diz que a influenciadora tal não faz lá, não fica de verdade, não sei quando. Aí já virou notícia. Então ela fica sempre arrumando a forma de estar, de alguma forma, com uma exposição, né? E isso é inteligente pra caramba. Ela arrumou o jeito dela, né? E aí cada um arruma o seu, né? Hoje em dia, o Instagram, as redes sociais, enfim, elas são como uma TV do artista. É E eu isso. encaro muito assim. Eu acho que quem encara dessa forma consegue chegar bastante longe, assim, mais longe, né? Usar a seu favor. Porque aí tu tem ali uma audiência que tu pode contar o que tu quiser pra ela. Tu pode ter conexão com essas pessoas, criar uma rede, criar um público fiel. Tem essa oportunidade de fazer isso. Eu acho que o grande questionamento dos artistas pra mim mas eu sou cantora, sei lá, eu quero meu trabalho autoral, não quero cantar música de outras pessoas. Que me dá uma certa preguiça. Me dá preguiça pra caralho. Porque, cara, assim, tem um número que, se você colocar ele num lugar bem pessimista, vamos supor que seja 5% das pessoas que te seguem e veem os seus conteúdos vão ouvir você no Spotify. Vamos botar um número bem ruim, tá? Seja 5%. Se você tiver 1 milhão, 5% é muito mais gente no teu Spotify do que se você tiver 10 mil, concorda? Então não faz o menor sentido isso. Porque você vai estar sempre levando uma galera pra lá e uma galera não vai pra lá nunca. E tá tudo bem. É uma galera que só quer te assistir no Instagram. Vai ter uma galera que vai te ouvir no Spotify. Vai ter uma galera que vai pagar pra ver teu show, né? Mas quanto maior é a base, maior é a porcentagem de pessoas que vão parar no teu Spotify. Então eu não consigo entender. As pessoas acham que elas não entenderam isso que você falou. Isso é minha TV. Eu acho que as pessoas não entenderam nem o que elas querem, às vezes. Porque, às vezes, o artista, ele quer fazer música. Ele não tá pensando em futuro. Ele não tá pensando em projeção, em carreira, solidez, sabe? Porque se não for sorte, vai ser trabalho. E se for trabalho, tu tem que estar pensando No trabalho. no trabalho. O que significa público, o que o público quer ouvir, o que tá se ouvindo hoje. Ah, não, eu quero fazer do meu jeito. Ah, bom, então vamos admitir que talvez não chegue em lugar nenhum. Se a pessoa disser sim, eu não quero depender da música pra viver, pra pagar boleto. Então tranquilo, faz o que tu quiser. Ah, não. Tudo pode. Eu dependo do meu dinheiro, vai ser da minha música. E eu quero ganhar milhões. Então me ajuda a te ajudar, né? Vamos abrir a cabeça, então. Vamos usar as ferramentas que tu tem. Você tem uma coisa, Vamos pensar num... Você tem uma coisa rara, Malu. Não é tanta gente que tem essa clareza desse olhar do negócio como você tem. E eu acho que tem uma coisa que... dizendo que something went wrong. Não te deixa menos artista pensar no negócio. Eu acho que essa que é a história que as pessoas às vezes falam... Se você é menos artista porque você pensa no negócio. Não, cara. Você só tá viabilizando você poder viver da tua arte, né? Você quer muito viver da tua arte. E você já vive dela, né? Então, as pessoas têm que entender que é isso. Pra você viver da tua música, você tem que trabalhar muito. A parte que às vezes não é musical. Não garante nada. E também não garante nada, né? Mas você me falou que você já tem... Cara, consegue bancar a tua prospecção, digamos assim, morando no Rio, etc. Com a música que você já gravou, né? Isso. Isso é muito legal. Hoje, minha principal fonte de renda é esse primeiro trabalho que eu fiz no Spotify, que foi onde eu comecei no Instagram e no TikTok. Porque começou a viralizar tudo, vários vídeos, né? E as pessoas começaram a botar as minhas músicas nos vídeos delas. Então, tipo assim, tu ia lá pra praia, fazia um vídeo com a tua filha, um momento bonito e botava deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, com a minha versão. E aí, tu batia 1 milhão de views, porque a música tava em alta. Então, E o meu vídeo viralizava, isso. exatamente. Começou a viralizar os vídeos das pessoas usando o meu áudio, porque o meu áudio ficou em alta. E aí começaram vários áudios meus ficar em alta. Então começou a ser algo legal botar as minhas músicas nos vídeos, porque poderia viralizar também. Muitos influenciadores fizeram isso, de pegar os meus áudios pra viralizar também, com a música que tava em alta. E aí o negócio começou assim, conselho só no Instagram, antes de eu gravar, ela bateu 80 milhões
Uau, de 80. plays. Sem estar no Spotify. Daí eu tive, gente, não, preciso colocar isso nas plataformas de música. Então a gente voltou pro estúdio, regravou as músicas completas que viralizaram e a gente colocou no Spotify. Então a pessoa já não usava mais aquele áudio original do Instagram. Ela usava original, o Spotify, exatamente. a música do Spotify nos seus vídeos. É onde você tá ganhando dinheiro. E aí, meu amigo, a coisa andou. Porque a pessoa via, ai, que bonitinho, quero ouvir. Ouvia no Spotify, botava na playlist. Colocava no seu vídeo. Aí o vídeo dela bombava. Mais play, ia mais play pro Spotify. Aí o Spotify entendeu que era algo legal mostrar aquela música pras pessoas. Então foi pro rádio do Spotify, foi pros recomendados. Tipo o For You que tem no TikTok, Sim. tem no Spotify também. Então, sei lá, a pessoa botava Mariana Nolasco. E aí na reprodução lá da rádio, a próxima música era minha. E isso acontece muito até hoje. Muitos dos meus plays são assim, de recomendados. Então meio que pegou o mesmo algoritmo da rede social, sabe? Cara, 80 milhões é um número muito grande. É uma loucura, porque é o usuário normal e é o influenciador, é todo mundo usando a música, né? É. Paulo Oliveira usou meu áudio. Esse de 80 milhões você quer de fuçar tudo, você conseguiu descobrir por que esse explodiu mais que os outros? Eu acho, a minha receita, tá? Não adianta copiar. Deu certo pra mim. O jeito que eu canto as letras das músicas. Músicas que têm conselhos de vida. Músicas que falam de fé, de dias melhores, de Deus. Ou de amores que deram certo. Tipo, Farol das Estrelas, que é um amor lindo. A primeira vez que eu te beijei no céu da cidade de neon. Amor perfeito, né? Aqueles amores que deram certo. Cantados de um jeito, do meu jeito, que é mais doce. Com o cavaquinho. Então não tem muita coisa pra competir com aquela voz. Então a pessoa consegue ouvir a letra, entender a letra. São letras bonitas, poéticas. Acho que foi isso que deu certo, assim. Vira uma mensagem, Foi, né? E a partir dali eu só comecei a botar no repertório músicas positivas, músicas que façam sentido, que sejam de bem. E como que foi o resultado dessas violões e voz? Ficava aqui em voz no Spotify, explodiu no Spotify também, Muito né? bem. Eu bati mais 80 milhões, eu até ganhei um quadro de reconhecimento lá da distribuidora, que no primeiro trabalho a gente já bateu 80 milhões. Cara, é muita coisa. É muita coisa. E o legal é que você não teve a coisa do purismo, do pudor, de falar, eu não vou botar isso lá. E aí, cara, quando o artista é estratégico, muda muito. Cara, Pretinho, meu Spotify, por algum motivo, ele não está abrindo. Não sei por quê. Você quer pegar o meu? Peraí, deixa eu ver por que não tá indo. Pago tá. Perdê-la. Esse é o Farol das Estrelas. Aí quando eu troco, não vai. Ficou parado no Farol das Estrelas, não muda de jeito nenhum, olha lá. Caraca. Por que, cara, que travou? Nunca vi o Spotify travar assim. Se você botar aqui, o teu também Será tá que é travado. internet? Ou será que é o algoritmo deles? Às vezes é, né? Cara, olha Travado só o também. tempo que tá demorando. Que loucura, né? Não foi possível carregar a página. Eu acho que deve ser deles lá. Deu um chabu lá. Você gravou nessa época do Rodriguinho, você gravou várias músicas autorais também ali, né? Músicas dele. Sim. E como que foi? Porque é engraçado o resultado, a gente vai achando essa célula, né? Perfeita. De tudo que você gravou, o que você achou que é a tua cara hoje? Você consegue identificar já? Eu acho que é todos os sons que são mais macios. Todos os sons que priorizam a voz. Com uma estética mais polida, assim, sabe? Uma coisa mais doce. O que a galera fala muito pra mim na rua, na rua mesmo, assim, camarim, pessoas que são super fãs, elas falam que Malu, a tua voz me acalma. Ela me traz paz. Me ajudou a sair da depressão. Ajudou a tirar o meu marido do coma.
Coloco para minhas filhas dormirem. Sabe? Esse lance. Por isso que eu tava falando contigo nos bastidores ali. Qual é o próximo caminho? Eu ainda não sei se daqui a pouco não vai ser também criar, além do pagode normal, tipo fazer o pagode da Malu Label, que é um pagodão, pagode de mesa, mas também ter alguma coisa pensada num teatro ou num público família, num público infantil. Tu não faz ideia a quantidade de criança que acompanha, manda vídeo, manda presente. Que legal. Vão nos shows, mas só podem ficar no comecinho do show. Você vê, a Ana Castela teve isso com crianças, né? Uhum. Foi o que explodiu ela. Acontece muito e talvez seja exatamente por isso, ser uma coisa diferente. É porque Do tá pagode. tudo muito sexualizado, né? Os teus vídeos são sempre num lugar bonito. Você tem uma doçura mesmo. As músicas, no andamento que você toca, a mensagem fica muito mais clara. Teve uma das músicas que você tocou que eu fiquei, cara, eu nunca tinha prestado atenção na letra. Porque às vezes tá no groove ali, você não presta atenção. Na hora que você atrasa ela, toca olhando pra câmera, você tem uma doçura no olhar. Então eu não sei se é algo que você busca, mas teu olhar tá sempre brilhando nesses vídeos. Não, é porque tem isso. É meu jeitinho. Mas tá sempre brilhando. Já devem ter te dito isso, Não. né? Tá sempre brilhando. Então você vê, aquilo acalma mesmo. Talvez o caminho seja por aí, cara. É apostar nessa doçura, né? E aí você vai ter outro produto, que é o produto... Tá todo mundo com 2 produtos, né? O Thiaguinho tem o Tardezinho e tem a carreira Thiaguinho. A Lud tem a festa e tem o... E ela faz o show de pop, E faz funk o e faz o Numanais. Manais. É uma eu acho que possibilidade também, né? E eu acho que vai ficar lindo você nos teatros, cara. Eu acho que tem que entregar também. Eu fiquei pensando, gente, as crianças não podem me assistir numa boate que começa às 2h30 da manhã. Então, num futuro, eu realmente penso em criar algo pensando nisso, assim, pagode da Maluzinha, não sei. Algo Pode ser legal, pensado sabia? família. Quem tá com você agora nesse momento, trabalhando? Hoje é o Lincoln de Lima, que é meu produtor musical e me ajuda na carreira. É um dos empresários. O Delão. Cara, o Delão, eu conheci ele na festa da Warner Chappell, eu adorei ele, a gente não se conhecia. Achei ele inteligente pra caralho, Ele é gente muito. boa pra caralho. Depois fala pra ele, aliás, se ele estiver vendo aqui, Delão, vamos marcar de você vir aqui, porque tem a história do Melim super bonita pra ele contar, né? Que também acho que no começo falavam que eu era Melim no pagode. Então acho que também trabalhar com ele me ajudou muito por isso. Porque ele é um E cara ele que é tem bem muita visão inteligente. desse lado. Tem mesmo. Muito. Ele é meu comercial e também acaba muitas vezes atuando como empresário no sentido de representação, né? De caminhos, de planejamentos. A minha produtora, ela não teve pretensão, nem eu tinha, que ela se tornasse algo mais do que produção executiva. Ela começou sendo produção de estrada no escritório. Veio pra trabalhar no dia a dia comigo, pegando estrada daí. Ela começou só no escritório mesmo. Depois ela começou a ir pra rua. E foi assumindo, comprando a ideia, comprando o barulho, comprando o sonho comigo. E hoje ela faz um trabalho que também às vezes é de empresariamento. De tipo falar com um contratante, querer saber o feedback do contratante, já mais ou menos vender shows, a ideia de vender mais shows para aquele mesmo contratante na amizade, sabe? Tentar levar mesmo e mostrar os contatos dela, me vincular aos contatos dela. Ela é casada com o Sabino, que é um vendedor de show de pagode das antigas aqui no Rio. Ah, então ela Tem conhece gente pra muito caramba. contato, eles têm muita história. A Vanessa era a produtora da Valesca Popozuda. Era do Tá Na Mente, era do Pique Novo. Conhece muita gente, então. Então é um bom time, assim, hoje. E a gente tá agora fechando novos contratos. Vem aí um novo time. Vem um novo Se Deus time pra quiser. somar. Pra somar. Pô, que legal ver você crescendo, viu? Você sabe que eu torço por você, já te falei isso várias vezes, né? Eu acho que o que você tá fazendo, eu torço muito pra que exploda, porque vai virar um case até pra eu falar pras pessoas, porque às vezes eu acho que os novos sucessos não existem ainda, né? Uhum. Então, tudo que a gente viu explodir nos anos 2000 explodiu no modo antigo, né? Que era rádio pra caramba, TV pra caramba. Não tem mais TV pra caramba. Mesmo que você tiver explodida, quantos programas você vai fazer? Vai fazer Sim. Altas Horas, se for uma vez não vai de novo, vai ficar 2 anos sem ir. Qual outro que você vai? No Caldeirão do Hulk? Encontro. Mion? Encontro, ninguém vê.
né? Mas aí encontro. Mas é bom pra currículo. Aí você fez 4. Mas se você fizer esses 4, você não vai de novo, né? Você vai fazer, e se você for também sentar muito explodida, não é tão bom. Cara, se você for ver, deve ser 6 programas de TV pra fazer. É muito pouco, cara. Então é a internet, né? E aí quando você faz esse trabalho que você fez e foi o que mudou a tua vida, eu falo, putz, olha só que legal, vejam essa menina, entendeu? Acreditem que é possível, que a quantidade importa, que ajustar o caminho importa. Você foi ajustando, né? O tempo inteiro. E você tá ajustando, porque a internet tá mudando e você sabe que mudou o algoritmo Exatamente. geral agora, né? E eu já tô pegando um novo gancho. Lá, tá vendo? Porque virou interesse, então Deixa eu até foda-se. ver como é que foi meu post de hoje. Ah lá. Mas foi exatamente isso que eu senti, assim. A fórmula que eu usei há 2 anos atrás, ela não funciona mais. Hoje, os mesmos vídeos que eu fazia, eles não performam da mesma maneira. Porque o algoritmo mudou e se espera uma outra coisa dos criadores de conteúdo. Que ninguém te conta. Ninguém te Como é que conta. tu vai descobrir? Testando e fazendo e olhando o resultado. isso. Então, tipo assim… Hoje em dia, eu não vejo muito espaço pro artista que… eu quero fazer do meu jeito. O artista mais o romântico, né? De eu quero cantar as minhas músicas, as músicas que eu acredito. Não me importo com o público, não quero saber de mercado, nem do que esperam de mim. Quero entregar as coisas no meu tempo. Esse discurso pra mim é resultado, normalmente é a frustração, né? Eu não acredito, porque daí eu acho que envolve muito o coeficiente sorte. Tem que dar uma sorte muito grande, eu acho. Cara, hoje, o que mudou no Instagram, né? Porque o For You Page explodiu no TikTok, aquele negócio mudou a lógica, né? Porque não precisa seguir ninguém que você recebe o conteúdo que tem a ver com o que você gosta. O Instagram tá fazendo a mesma coisa, né? Então se matou o botão de seguidor praticamente. O que importa é se teu conteúdo é bom e se ele vai servir para o interesse das pessoas. Então é o gráfico de interesse, não é mais gráfico social. Então é a hora de todo mundo usar a internet, porque isso significa que um post bom de quem tem 10 mil vai chegar ao mesmo número de pessoas de um post bom de alguém que tem 10 milhões. Então essa galera… é a hora, é a hora. Eu acho que nunca foi tão bom. Pra mim, cara, eu fiz um post ontem, negócio da Lady Gaga, sei lá, já bateu quase 1 milhão. Um post é uma bobagem, uma frase, sabe? E eu tenho 130, 125, sei lá, que é pouco pra esse número. Daqui a pouco uma coisa que tu nem queria falar, mas tu pegou um gancho da Lady Gaga, Do que as era pessoas estão querendo dizer. era um hit, é isso, um daquele viral instante. naquele instante. Se tu falasse semana que vem, Já não é provavelmente já não nada. ia ter o mesmo resultado. Aliás, você fez algum pagode da Lady Gaga, né? Não. Não fiz, eu pensei. Pensou em fazer, não pensou? pensei em Porque eu fazer. sei que você é ligeira. Mas aí eu pensei que não tinha muito a ver, não. Porque exatamente o conceito, né? O meu conceito é super solar, alto astral, e a Aí Lady Gaga é super dark. densa, é dark pra caralho. Aí não tava fechando assim pra mim. Eu até cheguei a vestir uma camiseta da Lady Gaga. Só que ela tava com assim, uns olhos assim, deu gente. Você falou, não tem nada solar aqui, né? Não vai dar bom. Não tem nada de solar na Lady Gaga, né? Ela é do caralho, mas solar Mas pegar ela não carona nos temas é algo muito interessante, muito importante pro artista. Sim. O que é agora, que tá acontecendo hoje, né? Teve ano que eu consegui viralizar a música lá das Olimpíadas com a Rebeca, que ela tava ganhando um monte de medalha. E eu botei uns vídeos dela fazendo as performances lá, ganhando as medalhas com uma música minha, de fundo. Viralizou de novo. Foram vídeos que bateram mais de 1 milhão E a tua música ali. com a minha música rodando. Então eu disse, mas por que eu vou criar conteúdo? Pra ter um resultado melhor no teu trabalho. E se as músicas já estão no Spotify, vai ser a música que vai gerar receita pra você, né? E às vezes a pessoa acha, não, mas eu não quero ficar só na internet, eu sou artista de rua. Mas ele repercute na rua. Porque hoje é muito mais fácil tu dizer, eu vou contratar a Malu, que é a mina do cavaquinho, do que contratar uma outra pessoa que daqui a pouco tá há anos na estrada, mas ninguém sabe quem é. Alguém já passou ali e sabe que o vídeo que a pessoa tá falando. Vai mostrar o vídeo, já vi isso. Daqui a pouco alguém que tá trabalhando muito mais tempo que eu na rua, tendo espaço, não é tão conhecido assim. Eu mostrei você na mentoria, não sei se foi a última, a penúltima ou antepenúltima, a turma inteira já tinha visto. Então, você já tinha passado por todas aquelas pessoas. Aí você vê como a parada tá viralizando. As pessoas falam, eu acho que eu já sei quem é ela. Eu já vi, sim. O Miguelzinho foi assim também, né? Foi crescendo, crescendo, crescendo. Todo mundo sabe, aquele menino do cavaco. E o número, o artista às vezes acha que não é importante, mas é muito importante. Pra tudo, cara. O número de seguidores importa numa contratação. No O número de edital. ouvintes faz fechar um contrato ou não. O número de plays vai repercutir em quanto que tu vai ter de advanced. Tudo é número. Hoje em dia o mercado é totalmente número. E como que tá tua agenda de show hoje em dia?
Tá muito boa, graças a Deus. Isso é muito legal, né? É o digital influenciando diretamente no show, né? Totalmente. Vende ingresso, chama atenção. E teve contrato grande que a gente fechou agora, que foi a virada, o ponto do contratante fechar ou não o negócio foi ele abrir o Spotify e ver os números. Saber quanto que tinha de audiência, né, de potencial. Então, é muito importante. Acho que o artista tem que estar ligado hoje em dia nisso. Se ele não tá afim de pensar nisso, tem que estar no mínimo ok de não dar certo. Caso não dê certo, ele tá tranquilo com isso, pra não ter frustração. Porque a pior coisa é a gente se frustrar, né, Clê? A gente que é artista dói, né? Não, a gente que gosta de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar. Você gosta de trabalhar também? Muito. Então, assim, eu quero que o programa cresça, eu quero que ele chegue a maior número de pessoas, eu quero que ele possa chegar em lugares que eu nem imagino e que novos formatos venham, sabe? E aí se adaptar, cara. Eu sou apaixonado pela lógica, né, dessa história. Às vezes parece não ter lógica, mas tem uma lógica. Não é 2 mais 2 é 4. Mas se você entende a lógica, fica mais simples jogar o jogo, né? Uhum. Só que tem gente que não quer nem entender a lógica e fica com raiva quando você fala que isso faz sentido. Porque eu tô dizendo pra alguém que ela é menos artista porque ela tem que fazer conteúdo. Eu não consigo entender, juro por Deus. Eu também não. Até porque tem que ser muito criativo pra produzir conteúdo. Uma coisa é a pessoa replicar. Que nem a gente falou, tem os formatos. Agora, o artista encontrar o formato dele Que é também o vai lance. exigir a criatividade Sim, claro. tanto quanto. Aí você tá com o olhinho brilhando ali. Isso é um estado de presença, né? Parece que é bobagem, mas assim, eu vejo teus vídeos, eu vejo outros artistas e você fala assim, cara, esse deu certo, por que esse não deu certo? Aí você fala, cara, porque ela tá cor presente. Pra mim isso muda muito. Porque às vezes o artista tá fazendo aquilo de saco cheio, porque tem que fazer, mas você tá sempre linda e o olho tá sempre brilhando. E essa parada é muito... Cara, o olhar é um negócio muito potente. É verdade. E o teu olhar tá sempre brilhando. E assim, eu tenho pessoas que eu já trabalhei em mentoria, assim, que eu falo, pô, cara, parece que você tá pedindo desculpa. Sabe, na mentoria retrasada, tinha uma menina que fazia direto. E, cara, parecia que tava pedindo desculpa. Sabe, aí você fala assim, porque ou é um constrangimento de estar fazendo, ou é porque não gosta, ou porque tá fazendo porque dizem que tem que fazer, mas não acreditam no que estão fazendo. E a sensação que eu tenho é que você tá acreditando no que tá fazendo. Então isso faz a diferença danada, né? Virar arte. Ponto. É. Você tá ali cantando, é arte, né? Eu coloquei na minha cabeça que eu tenho um propósito, eu vim pra ser cantora. E meu propósito é emocionar as pessoas. Cantar músicas que vão fazer o dia delas melhor, melhorar o dia das pessoas, trazer coisas boas pra quem tá ouvindo. E desistir e errar não são opções. Não dar certo não é uma opção. Então, pra fazer dar certo, ainda mais no mercado de hoje, tão competitivo, tão difícil tudo, é muito suor e muito pensamento. Pra mim, é isso. E a compositora, como que tá? Compondo muito? A compositora não tem tempo. Não tô brincando. A compositora tá cada dia mais presente também agora no ambiente do pagode, né? As 2 composições que eu fiz estão andando muito bem no Spotify. Isso é legal, Do né? trabalho novo. A gente lançou 6 faixas do trabalho novo. O Spotify voltou a funcionar. Peraí. E das 6 que eu lancei, as que estão andando melhor são as autorais. Isso é muito Isso bacana. é muito gratificante Agora também. rodou. Procuro no azul dos meus sonhos para Peraí, não não é essa. perdê-la. Qual é a autoral que você falou que tá andando bem? Aqui tá... Quer começar falando do Rodriguinho? Vamos nessa que a gente tem tempo, vai lá. Tá, Pega Leve, que é a música com o Dan, Pega... que é a música do Gabi, do Thiaguinho, do Rodriguinho e do Mr. Dan. Essa foi a primeira que você quer qual desses álbuns aqui, só pra eu saber. Deixa eu ver. Esse aqui... é a música. Aí. É o Pagode da Malu lá no Mercado Público. Pega Leve, feat. Mr. Dan. Muito bom. Mudou o nome já, virou audiovisual, né? Pra quem tem baixo orçamento. Toda essa história que tá acontecendo entre você e eu. Se amanhã não for pra frente, isso é um problema meu e seu. A gente junto ninguém entendeu, até a gente mesmo se surpreendeu. Eu tô sem acreditar no céu que cê me deu.
E eu nem preciso te dizer que se você quiser sou seu. Meu amor era quase um adeus. Logo eu que diria que esse dia chegar. Você veio completar, já chegou fazendo um lar. Me encheu de amor, me deixou Muito sem bom. ar. Pega leve pro meu coração não assustar. Eu já tô na tua, cuida. Essa foi bem pra caramba? Essa foi bem. Foi a primeira música de trabalho que caminhou, porque é uma música muito boa. Quando a canção é boa, ajuda é um muito, né? musicão. Mas. Qual foi na ainda sequência, não. assim, qual que foi bem? Das autorais agora, que eu acabei de lançar. Te Pedi Pra Lua. Que tá nesse álbum aqui. Essa daí, caneta minha, com alguns amigos. Seu sorriso é casa, seu peito abraço, seu jeitinho paz. Sacou que a seu produção bem mudou o molhado. som? Me diz o que eu espero de você. Me diz aí que eu quero aprender. Esse tal de amor também é novo Mais pra minimalista mim. também, mais E eu vazio, nunca né? senti algo tão Mais forte pagode de assim. mesa, Meu a voz bem coração mais batendo destacada, acelerado e a mão sem suando ruído. frio. A outra sujona pra caramba, que é mais a pegada do Basta Rodrigo você também. ficar do meu lado que me causa arrepio. Tá na minha cara, eu tô tão na sua. Isso foi gravado ao vivão não também? quero mais nada, minha estúdio. boca na tua. A gente grava pouca Te coisa pedi pra no ao vivo, por falta de orçamento, né? Às vezes aí a galera, inclusive, sei de muitos amigos que julgam, né? Isso. Ah, não, tem que ser ao vivo. Só que, gente, o ao vivo, ele faz ser muito mais caro pra quem é independente, quem não tem orçamento. Não faz sentido, entendeu? Porque foi feito ao vivo. Não foi, tipo assim, não teve muita gravação. É tudo take único. Não é sobre incompetência ou falta de capacidade artística. É sobre falta de orçamento, falta de tempo. Tem que chegar lá na hora da gravação, gravar take 1 e vambora. Tem como fazer 2 dias de locação, sabe? Não, audiovisual custa caro, né? No teu audiovisual de Porto Alegre, você fez com quantas músicas ao todo? Foram 12, eu acho, no de Porto Alegre. E desse aqui agora foram 8. É legal ver, porque estão mudando os formatos, né? Toda a turma do pagode tá fazendo audiovisual e tá funcionando muito, né? No YouTube. A Thaís fez também. A Lari, que eu sou super fã dela. Aquela música dela foi uma que explodiu, todo mundo usava aquele áudio, né? Hoje eu acordei com o pé direito, né? Essa é muito boa, cara. A Lari, eu admiro ela muito, torço muito por ela também. Que eu Muitas também, músicas dela estão bombadíssimas, né? E ela é tipo você, cara. Guerreira, trabalhadora pra caralho. Não tá na opção desistir nem dar errado. A Lari é igual você, assim. Tipo, focada em dar certo. A Thaís também. Qual mais? Me conta mais músicas autorais. pra gente Bota ouvir. Agradecer, que é a última que a gente lançou. Aquele trabalhinho novo que eu te mostrei. Aqui. Tá aqui? Uhum. No 2? Quero ser feliz? A primeira aqui. Agradecer. Essa é mais sambinha. Mais um dia pra vencer, mais um dia pra lembrar que viver é um presente, tem que se comemorar. No passado muita história, cada história é um lugar. No futuro só vitória, tem que se comemorar. E pro samba não perder a fé, não deixar de sorrir. Essa é sua? E viver com a certeza que alguém Eu, Delão e os sempre olha amigos. por ti. A hora vai chegar, pode acreditar. Agradecer, aproveitar. Isso tá muito diferente aqui. Vida boa, vida boa. Agradecer. Todas as mensagens são leves, né? De leveza, né? aproveitar que vida Então essas músicas, elas já foram boa, compostas vida boa. pensando no que deu certo no Vaso e Cavaquinho. Então o conselho estourou. Então como é que vai ser um conselho num samba pra gente gravar no Pagode da Malu? Aí essa música nasceu com essa vibe. Te Pedir Pra Lua foi pensando no Farol das Estrelas ou numa música do Ferrugem. Então as músicas já foram também De trazer essa inspiradas mensagem, né? dentro da temática, universo Café da Malu, que já tava andando bem. Tudo tentando replicar, né, Fê? Porque a gente não tem fórmula.
Ninguém tem fórmula de bolo. Tu senta pra conversar com 10 empresários, ninguém vai te garantir nada. A verdade é que hoje em dia, às vezes eu vejo que ninguém sabe o que tá fazendo. Porque o algoritmo tá mudando tanto. Perfil de público mudando tanto. Todo dia estoura uma coisa diferente. A gravadora nem estúdio mais tem. A gravadora nem grava nada. A gravadora só compra um fonograma que alguém fez de algum jeito. Ou Meio algo que ninguém explodiu, né? sabe o que tá acontecendo. Às vezes eu sinto isso. E também não é culpa de ninguém aqui. O negócio tá... O negócio tá muito maluco mesmo. Tá porque tá na mudando mão do muito toda usuário, hora. cara. Assim, é o que eu tenho falado pra todo mundo, tá na mão do usuário. Porque você falou, olha só, 80 milhões de pessoas usaram seu áudio, imagina isso. Ou seja, 80 milhões de pessoas querendo aparecer, que é isso, querendo se expressar, usaram seu áudio. Cara, é o usuário. O usuário não quer mais só escutar, ele quer também aparecer. Sim, a música é a favor do público. Do público. Não, o público quer se vestir da parada, né? O público quer... Até minha mãe quer viralizar, todo mundo quer viralizar. Todo mundo quer mostrar pros seus, né? Pra quem segue alguma coisa legal. Então a gente não tem na história da indústria a música sendo usada. A música era ouvida. Ela é usada. Então muda a lógica completamente. Né? Não basta ela, se ela for usada e não for usada, ela não rola. Olha que coisa maluca. Não é louco isso? Tipo, a música é muito... E tem música que é muito usada e é pouco ouvida. Que acontece também. Aí o cara não consegue ter número no Spotify, não consegue fazer show. E tem música que é usada e ouvida. O teu Spotify tá bombado. Né? Para um artista independente, é um número, porra, quase 1 milhão de ouvintes mensais. Já deve ter batido 1 milhão, né? Já. Em alguns momentos. Que eu me lembro que uma época tava acima de 1 milhão. Cara, um número foda de um trabalho que não tem jabá de rádio, que não tem nada. É só o trabalho da internet, cara. Porque ela tá sendo usada e ouvida. Tudo orgânico. Tudo não tem nada orgânico. pago. Nenhuma playlist, nada. Nunca foi pago. Imagina a hora que tiver 1 milhão pra botar num single de tráfego pago. Pra onde que vai? Exatamente. Porque também tem isso. O artista tem que ficar olhando no mesmo universo. Porque não dá pra você querer se comparar com o lançamento que botaram 5 milhões de tráfego pago, entendeu? Eu vi histórias assim de 10 milhões de tráfego pago. Você fala, caralho, 10 milhões de tráfego pago é uma maravilha. Eu queria ser o compositor de uma das músicas. Você diz que o top 50 Brasil, quase todos são pessoas colocando ali 500 mil por música, né? É, menos o funk. A maioria dos funk vão bem orgânico, mas o sertanejo é muito empurrado. Até o Eduardo da Soundon veio aqui e falou isso. Acho que os sertanejos ficaram meio putos, porque ele falou assim, cara, e o Batata falou isso, o Malboro é a mesma coisa. Os funk vão tudo no orgânico, mas o sertanejo vai tudo empurrado, né? Tem, né? Hã? Tem dinheiro pra botar, né? Tem, e eles são foda na agressividade do investimento, né? Eu acho que eles deveriam estar começando a botar dinheiro no pagode, porque também o sertanejo tá perdendo um pouco de força pro urbano, Também pro acho. pagode. Os caras, acho que talvez o teu investidor possa vir da galera do sertanejo, que eles estão sacando que a coisa tá fragmentando, não é só eles mais, né? Sim. E no digital eles não estão na frente. No digital com muita marra, mas eles não ficam na frente. O que é muito maluco, né? Porque é muito investimento. Eu sou fã de trabalho, cara. Eu adoro o resultado do trabalho. Eu fico puto quando um resultado é meio modo Mais ou caralho, menos. porque você não consegue explicar. Porque tem alguma explicação, cara. Você não acha que tem sempre... Quando você pega e faz engenharia reversa de, sei lá, de alguma coisa, tentar entender, tem sempre alguma coisa que foi Sim. feita bem feito, cara. Aí uma outra é modo caralho, aí você fala, tudo bem, essa daqui esquece, foi no modo Sim. caralho. Mas Tem as sortes, né? Tem a galera que faz na sorte. tem luz, tem sorte, tem, sei lá... Deus. Se você acredita em Deus, tem Deus. O Pretinho sempre fala que tem Deus na parada. Tem umas pessoas que tu vê que, cara, aquilo ali é Deus. Não tem explicação. Deu certo e tem alguém por trás ali. Tem um anjo da guarda. Tem um anjo da guarda. Você Regendo sente tudo. que tua relação com Deus é qual? Deus tá comigo, mas eu preciso fazer por mim. Infelizmente, eu já conversei bastante com ele em orações. E o meu negócio eu tenho que fazer por mim mesma. Ai, Clay, isso é a pior coisa que tem. Deus. A minha missão é essa. Tipo assim, tudo tem que acontecer por mim. Quando eu fizer a minha empresa, quando eu tiver o meu time, meu escritório, tudo feito por mim, aí que talvez a coisa... Quer dizer, ela tá andando, né? Ela tá andando muito bem. Caramba. Mas ela não foi na sorte. Ela não é na primeira vez, na primeira tentativa, sabe? Tem muitas portas pra bater. E muito trabalho, né? Muito trabalho. E muito xadrez, né? Muito parte intelectual, Qual é assim. teu signo?
Peixes. Eu achava que você era Capricórnio, alguma É coisa a minha assim. lua, É. que é o meu trabalho. E o brilho no olho vem do peixes, né? Porque se você fosse só capricorniano não ia dar certo. Porque pensa muito, né? Sim. Mas às vezes eu até fico chateada, assim, de não conseguir fazer outra coisa. Porque é tão difícil, né? É tão dolorido, assim, pro artista. Não, eu virei pai, cara. A minha maior culpa é porque, cara, essa idade é muito lindo, né? Porque é 3 para 4 anos, assim, todo dia é uma risada. Porque, cara, a criança fala coisas e às vezes eu fico muito tempo trabalhando ou matutando, porque às vezes eu trabalho, às vezes você tá ali, mas você não tá ali, né? Você sente isso às vezes? Você tá num lugar legal, você viajou pra algum lugar, mas você tá trabalhando aqui, você tá trabalhando, você não tá curtindo, você não tá vendo nada, você não tá... Ah, sim. E às vezes você não tá presente, que é a foda, assim. Você tá ali, mas a qualidade do teu estar é baixa, porque você tá matutando, porque você tá pensando, porque você tá lendo um negócio, porque você tá vendo um vídeo no YouTube, e aí você resolve ir pro celular pra escrever no Trello, que você tem que fazer sei lá o quê, e aí o tempo tá passando, né? A criança passa rápido. Daqui a pouco ela não tem mais, não é mais neném. E o tempo do artista, ele também é outro, né? E o tempo do artista é outro. Porque a gente viaja muito também quando começa a fazer muito show fora. Daqui a pouco, todo final, metade da semana, tu tá viajando. E daqui a pouco passa um ano, tu não viu esse tempo passar. Isso aconteceu comigo. Eu comecei a fazer turnê por conta da internet. A gente tem show no Brasil inteiro. Graças a Deus, é uma das coisas mais legais que aconteceram. E que eu mais gosto de fazer também. Mas aí pegou um embalo que toda semana eu viajo. Toda semana eu tô em algum lugar. E às vezes é 2, 3 estados na mesma semana. E o tempo passa muito rápido. Pra mim, o ano novo foi ontem. Daí o ano novo foi, daí o verão, pegou o carnaval. E já passou. E a gente já passou Páscoa, e já tá Dia das Mães, loucura. E fazendo bastante show, né? Por fazer Isso que é o mais bastante legal. show. Então o tempo do artista, ele é outro mesmo. Porque a gente vive de outro jeito. E você também é bem programada financeiramente, né? Imagino, com essa tua cabeça. Sim. De se organizar, digo. Sim. Poderia ser melhor. Mas a gente tem um financeiro que segura lá as coisas. Que não é mais o financeiro lá de Porto Alegre, né? Não, agora é um financeiro Tem uma planilha, direitinho. Mas eu me organizo, sim. O meu avô me ensinou desde nova a guardar pelo menos 20% do que se ganha. Então, a gente vai se protegendo, né? Que o artista tem que fazer isso também. Porque se ele gastar o cachê com cerveja, vai estar sempre correndo atrás do próximo show. E aí, um mês de baixa, porque acontece, né? Tem mês de baixa, o cara quebra todinho. Ainda mais se a galera adora ter filho também, né? Tem uma turma que tem muito filho, né? Imagina, cara. Cara, às vezes eu ouço que a pessoa tem 12 filhos, eu fico imaginando, eu já faço a conta, né? Pensando. Imagina. Não, e tem um povo que faz filho e separa, que é o pior, né? E deixa tudo que construiu pra mulher, é complicado. Os pagodeiros são foda. Os pagodeiros têm filho pra caramba, Os pagodeiros fazem monta a casa com a mulher, com os filhos. Separa, deixa a casa, os filhos. Aí vai pra outra casa, casa com outra e deixa outra casa, né? E pior é que isso aí virou meio cultural até. Falo com muito pagodeiro que é assim. E os caras já nem se importam mais. Pô, os funkeiros também, cara. Cara, funkeiro compra Lamborghini. Isso é muito maluco. Você comprar um Lamborghini, Malu, imagina. Você pega, ganha 2 milhões, compra um carro de 2 milhões. Nossa, que loucura. Aí você compra um outro, de outra cor. Né? A galera tá nessa, tipo, uma Lamborghini, uma Ferrari e tem gente que tem McLaren. Caralho, bicho, aquele dinheiro vai desvalorizar todo mês. No Rio de Janeiro ainda, alguém pode passar a chave na Ferrari. A manutenção das paradas. Pô, IPVA, bicho, seguro, sabe? Tipo, é muita coisa, muito maluco. Eu fico olhando essa galera, é uma galera que às vezes veio do nada, a preocupação é se na baixa eles vão conseguir. Porque às vezes você vai conversar com o empresário, eu converso muito, putz, cara, ciclano, tu acredita que ele tem 3 carros de 2 milhões e não comprou uma casa ainda? E que os pais ainda moram na comunidade, numa casa de merda. Daí tu fala, puta que pariu. E se não fizer o próximo single? Como que vai pagar o IPVA e o seguro dos carros de 2 milhões, entendeu? Mas esse modelo tá cada vez mais difícil. Tirando o funk, realmente, que rende muita grana. Mas os empresários estão cada vez mais escassos, né? Tem cada vez menos empresário trabalhando para artista. Dessa maneira que era antigamente. De investir que ele tempo e controlava dinheiro, né? o financeiro. Tipo, eu vi artista que pedia pro empresário comprar o carro. Pô, tem caixa aí? Compra pra mim o carro tal, compra pra mim a casa tal, libera aí tal coisa. Tipo, realmente o dinheiro ficava administrado pelo escritório. Só que às vezes agora, hoje em dia,
o artista nem tem esse empresário. Então, o cara vai ter que administrar seu próprio dinheiro. O que é bom também, né, Malu? Porque a galera foi muito roubada, né? Mas Os aí artistas nem sabiam o que entrava. o que é não importante entrava. saber um pouco mais de vida além da música, né? Olha, eu falo isso com dor, porque eu também odeio saber dessas coisas. Você adoraria poder ser sua artista. Adoraria Né? poder ser sua artista. Mas assim, ontem eu tive uma reunião com um advogado que tá me ensinando lá modelos de negócios porque a gente tá falando com muitos investidores. E aí, para fazer um contrato bom, né? Enfim, fazer um bom negócio, tem que saber mais sobre como é que funciona esse mercado mesmo. Então, eu tô aprendendo muitas coisas que estão me levando para outros caminhos também. É importante saber. Com a informação, a gente não fica mais na mão de ninguém, né? E é aquilo que você falou, né? Você aprendeu que o investidor sempre o dinheiro é seu, no fim das contas, né? Exatamente. Que o artista também não sabe disso. Pô, o cara tá botando 1 milhão. Tá botando, não. Você tá botando. Porque você vai, pra se livrar dele, você vai ter que devolver o 1 milhão. E quando der certo, você vai... Porra, né? E até dar certo, tudo que tu fizer vai estar comprometido. Exatamente. E se tu deixar ainda ele decidir onde é que vai esse dinheiro, aí você se ferrou. Porque o dinheiro pode ser mal empregado e o dinheiro é seu, no fim das contas, né? Você vai dever esse Exatamente. dinheiro, né? A vida não é fácil. Informação né? é poder. Me diz uma coisa, temos pouquíssimas cartas aqui. Escolhe uma pra mim. É tarô? É nada. Nossa brincadeira. Olha só. Se eu soubesse antes o que eu sei agora, você erraria tudo exatamente igual? Nossa, que difícil essa pergunta. Eu acho que não teria perdido tanto tempo. Mas eu teria errado algumas coisas igual. Porque tem alguns erros que foram importantes. Então não foram erros, né? Mas poderiam ter sido situações melhores. O que você faria diferente? Esse DVD que eu fiz com o Rodrigo, por exemplo. Eu tinha uma ideia quando eu aprovei ele lá na prefeitura. Ele tinha uma verba X, que não era muito, era tipo 40 mil reais. Eu ia fazer uma coisa bem enxuta. Quando entrou o Rodrigo na ideia, que eu convidei, eu falei, quero que tu esteja junto comigo, quero que tu produza e quero que tu seja empresário. Ele falou, cara, vamos fazer uma coisa maior. Vamos fazer uma coisa com bandão, uma parada com uma estrutura, vamos fazer uma estrutura, um cenário, divulgação muito maior e tal, porque eu acho que a gente tem que te mostrar como artista. E ele estava certo, no ponto de vista dele. Mas talvez não tenha sido bom naquele momento o investimento que foi, dinheiro. porque a gente precisou de um investidor para tapar buraco, para fechar a conta. O que era 40 mil virou 180. E que vira facinho, 180. Né? Facinho, só o cenário, só a estrutura era tipo 30 mil reais. Só a luz era mais, sei lá, 30 mil reais. A produção do jeito que foi mais 30, foi uma coisa Não, o louca. pensamento dele foi correto. Foi correto. Mas no final das contas, esse 180, como a gente falou, se tu quer fazer uma coisa diferente, tu vai precisar de mais 100, mais... Se o investidor não colocar, acabou por ali o trabalho dele. E ele vai ficar no contrato recebendo o percentual que vocês combinaram. De tudo que entrar. Então daqui a pouco tu não tá conseguindo pagar o teu dia a dia ou pagar a tua equipe, não tá conseguindo botar mais trabalhos pra frente porque não tem dinheiro, nem conseguindo colocar outras pessoas porque não tem como. Já Por tem os audiovisual que percentual. você poderia ter feito com 40, né? O percentual do investidor entra na carreira. Sim. Então tu não tem 100% da tua carreira, tu passou pra 1, 2 nessa jogada aí, tu já tem só 60. Como é que tu vai pegar mais um investidor pra botar mais um dinheiro e perder mais um percentual da tua carreira, que é a tua vida? Então, esse é uma coisa que eu teria feito diferente. Por exemplo, eu teria falado, Rod, vamos com calma, vamos fazer primeiro um projetinho menor pra gastar menos. Vamos usar essa verba que eu consegui, ou um pouquinho mais. E aí, vamos pegar esse investidor que a gente pegou e vamos fazer outros projetos menores. Talvez tivesse sido bem... Mais audiovisuais, né? Em vez de fazer um só, né? Ou talvez tivesse investido em um divulgador de rádio, alguma coisa que a gente não fez, que fosse um pouco mais cara, mas fosse trazer um resultado melhor. Poderia ter sido também. E é engraçado que o teu lance, eu fico imaginando quem te vê nos vídeos do Instagram ou do TikTok, talvez imagine você no audiovisual naquele nível de Produção. Exatamente. Num cenário lindo, mas não necessariamente com LEDs e talvez seja no pôr de um sol, sabe? Que é esse audiovisual que a gente fez agora, esse último. O Pagode da Malu acústico no Rio de Janeiro.
Ele é com fundo do rio. De, tipo assim, E ficou solar. lindo. Ficou lindo. Tem que ver, Clê. Tá no YouTube? Uhum. Pretinho, conseguimos ver no YouTube? Renatinho, rola de ver no YouTube? Ele falou sim ou não, que eu não entendi? Mas o homem que manda. Mas olha só, quem quiser assistir, tá no YouTube. Teu YouTube é Malu? Malu Cantora lá. Malu Cantora. No Instagram, Malu sozinha. Malu Cantora. Malu Cantora também. E no Spotify é só Malu. Só Malu. O que você diria pra Malu novinha aqui? Um conselho. Malu novinha, um conselho. Isso eu faria diferente. De voltar lá quando eu tinha 11 anos e dizer pra não desistir lá. Naquela aula de canto Naquela lá. aula de canto. Porque se eu tivesse começado antes, talvez tudo tivesse sido diferente também. Se eu fosse falar uma coisa, eu acho que seria isso, assim. Ó, vai aparecer um professor de canto aí. Mas não acredita não que é bobagem. Tipo, não desiste fácil, assim. Vai continuar sendo teu sonho até o final. Então, quanto antes tu começar, melhor. E agora já era, né? Porque agora não tem nem como parar. Não Agora tem vai mais. ter que fazer o resto da vida agora. Agora tu já fez a decisão, né? Tá feita. Exatamente. A decisão de viver disso aqui, cara, eu acho que quem não tem plano B, eu acho que o plano B, eu sempre fico muito na dúvida, porque muita gente me pergunta coisas, eu falo, cara, você já tomou a tua decisão, não tem mais plano B, né? Uhum. Já foi. Mas você fez o teu plano B, fez a tua faculdade, você falou assim, se tudo der errado, você pode voltar ali, né? Na verdade, hoje em dia, a gente tem muitas possibilidades, né, Cleber? E como tu falou, fazer essa própria editora, pra ter outros artistas na editora, fazer seu próprio selo, por que não? É só subir. Mas sabendo de algumas coisas lá, tendo o seu selo, tu pode empresariar outros artistas. Eu posso usar o meu conhecimento e ter artistas mais na frente, além do meu trabalho. Consultoria, as mentorias, acaba que vira um negócio muito maior. E ainda tem a linha de receita que eu acho que é o que vai pintar pra você muito daqui a pouco, que são as marcas, né? Que são a Publicidade, publicidade que na internet, cara, na hora a que você- label, Exatamente. acaba criando várias outras fontes de renda. Então o plano B acaba que entra dentro Dentro do do próprio mesmo plano, mercado. né? Ó, torço muito por você. A gente vai combinar o seguinte, quando tiver com tipo 5 milhões de ouvintes mensais explodida, aí você volta aqui pra contar Tá o bom. capítulo 2 dessa história. Conto tudo. Volto sim. Combinado? Combinado. A Lari já fez isso. A Lari Só já que veio você pra vai ter que me segunda. ajudar, Clê. Na verdade, eu vim aqui pra conversar contigo de negócios. Gente, eu amei o papo. Pretinho, o que você achou? Pretinho te conhecia já da internet. Ih, tá louco, bicho, esqueça tudo. Amiga do cavaco, a princesinha do pagode, esquece, filho, esquece. Princesinha do pagode é bom, hein? Mas Não é bom pra pô. você falar, mas é bom que os outros falem, né? É bom demais. Vai- Valeu, Pretinho. Tamo junto. Tamo junto, neguinha. Ó, te vejo daqui a pouco na parte 2, hein? Eita. Tamo junto, família. Beijo, fui! Que perdi o busão já de novo, mano.